A História dos Hebreus, livro 2, capítulo 1. Partilha entre Esav e Jacó. Gênesis 35. Depois da morte de Isaque, os seus dois filhos dividiram a herança, e nenhum deles ficou no mesmo lugar que antes havia escolhido para fixar residência. Gênesis 36. Esav deixou Hebron a Jacó e estabeleceu-se em Seir. Ele possuía a Idumeia e deu-lhe o seu nome, pois fora cognominado Edom, por motivo que vou explicar. Quando ainda era jovem, voltava um dia da caça, exausto pelo trabalho e torturado por uma grande fome. Encontrou o irmão cozendo lentilhas para o jantar. Pareceram-lhes tão boas e tão apetitosas que o grande desejo de comer fez que as pedisse a Yaakov. Este, vendo com que ânsia o irmão as desejava, disse-lhe que as daria somente com a condição de que Esav lhe cedesse o direito de primogenitura. Esav concordou e o prometeu com juramento. Jovens da mesma idade zombaram da simplicidade de Esav, e por causa da cor avermelhada das lentilhas, deram-lhe o nome de Edom, que em hebreu significa ruivo, e a região conservou-o desde então. Os gregos depois suavizaram o nome para torná-lo mais agradável e chamaram o lugar Idumeia. Gênesis 36. Esav teve 5 filhos com 3 mulheres, de Adá, filha de Elon, Elifaz, de Oholibamá, filha de Ziveon, Ieus, Ialã e Corá, de Basemate, filha de Ismael, Reuel. Elifaz teve 5 filhos legítimos, Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Quanto ao sexto, de nome Amaleque, ele o teve de Tesmá, sua concubina, ocupar aquela parte da Idumeia chamada Gobolite, e o país que foi chamado Amalequita por causa de Amaleque. O nome Idumeia estendia-se antigamente até muito longe, e as diversas partes desse grande país conservaram os nomes daqueles que por primeiro os habitaram. Capítulo 2. Sonhos de José, inveja de seus irmãos que resolvem matá-lo. A prosperidade com que Yahweh favorecia Jacó era tão grande que nenhum outro no país o igualava em riquezas. E as excelentes qualidades de seus filhos não somente o tornavam feliz, mas também considerado por todos. Eles não tinham menos espírito que sabedoria e coração, e nada lhes faltava do que os pudesse tornar estimados. Yahweh tomava também tal cuidado por esse fiel servidor e concedia-lhe tão liberalmente as suas graças, que mesmo as coisas que pareciam ser-lhe adversas acabavam em seu proveito. Ele começava desde então, por ele e pelos seus, a abrir aos nossos pais o caminho para sair do Egito. Eis qual foi a origem disso. Gênesis 37. José, Yosef, que Jacó tivera de Rachel, era o mais querido de todos os seus filhos, fosse por causa das melhores qualidades de espírito e de corpo em que sobrepujava os outros, fosse por sua grande sabedoria. Esse afeto que o pai não conseguia esconder incitou contra Yosef a inveja e o ódio dos irmãos, agravados ainda por causa de alguns sonhos que o moço lhes contara na presença do pai e que lhe pressagiavam uma felicidade extraordinária, capaz mesmo de suscitar inveja entre as pessoas mais próximas. O fato passou-se deste modo. Jacó o havia mandado com seus irmãos para trabalhar no campo de trigo, e ele teve um sonho na noite anterior que não podia ser considerado comum. Pela manhã, contou aos irmãos a fim de que o explicassem. Parecia que o seu feixe estava de pé no campo e que os outros vinham inclinar-se diante dele e adorá-lo. Eles não tiveram dificuldade em julgar o que significava aquele sonho. A fortuna de Yosef seria muito grande e eles lhe seriam sujeitos. No entanto, dissimularam, como se nada tivesse entendido, desejando em seu coração que a predição fosse falsa e concebendo contra ele uma aversão ainda maior. Yahweh, para confundir a inveja deles, permitiu a Yosef outro sonho, bem mais importante que o primeiro,
Parecia-lhe ver o sol, a lua e 11 estrelas descerem do céu à terra e prostrarem-se diante dele. Ele contou o sonho ao pai, diante dos irmãos, dos quais não desconfiava, e rogou que lhe dessem uma explicação. Yaakov sentiu grande alegria, porque compreendeu facilmente que Yahweh pressagiava a Yosef uma grande prosperidade, chegando o tempo em que seu pai, sua mãe e seus irmãos seriam obrigados a prestar-lhe homenagem. O sol e a lua significavam o pai e a mãe, pois aquele dá forma e força a todas as coisas e esta alimenta e faz crescer. As 11 estrelas significavam os 11 irmãos, que tiram toda a sua força do pai e da mãe, como as estrelas do sol e da lua. Yaakov deu essa interpretação ao sonho e o fez muito sabiamente. Mas o presságio deixou aflitos os irmãos de Yosef, embora, sendo-lhe muito próximos e devessem tomar parte na sua felicidade, sentiram maior inveja ainda, como se ele lhes fosse um estrangeiro. Assim deliberaram fazê-lo morrer e, com esse fim, quando terminaram os trabalhos do campo, levaram os rebanhos da Shechem, que era um lugar abundante em pastagens. Nada haviam dito ao pai, e a ausência deles afligiu a Yaakov, e para ter notícias deles mandou Yosef procurá-los.